Existe um momento em que o casamento deixa de ser marcado por grandes discussões e passa a ser dominado por algo ainda mais perigoso. A sensação de que dois corações continuam na mesma casa, mas já não caminham na mesma direção. As palavras se tornam curtas. Os olhares perdem o brilho. O silêncio ocupa o espaço das conversas que antes aproximavam vocês. Então surge uma pergunta que muitos casais fazem em segredo. Ainda existe esperança para nós? Talvez você tenha chegado até aqui carregando essa dúvida. Você ora, pede que Deus transforme seu casamento. Mas parece que nada muda. Em alguns dias a vontade é insistir. Em outros, o desânimo faz você acreditar que o relacionamento nunca mais será o mesmo. Se esse pensamento já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos em que parecia impossível enxergar um novo começo. Ainda assim, foi justamente nesses cenários que o Senhor revelou o seu poder restaurador. Existe um princípio do reino de Deus que desafia completamente nossa lógica. Pensamos que a reconciliação começa quando o outro reconhece o erro, pede perdão ou muda de atitude. Deus, porém, muitas vezes inicia a restauração em quem decide obedecer primeiro. Parece um paradoxo. O coração diz: espere que ele mude. Espere que ela tome a iniciativa. Deus responde: permita que eu transforme você, porque um coração rendido pode abrir caminhos que o orgulho jamais conseguirá construir. Isso não significa aceitar injustiças nem fingir que a dor nunca existiu. Significa compreender que o Senhor trabalha de dentro para fora. Antes de restaurar um relacionamento, Ele restaura o coração. Antes de reconstruir um casamento, Ele fortalece pessoas. Antes de unir novamente duas vidas, Ele ensina cada uma delas a amar como Cristo ama. A maior prova desse amor foi dada por Jesus. Mesmo quando a humanidade estava distante de Deus, Cristo tomou a iniciativa da reconciliação. Ele não esperou que fôssemos perfeitos para nos amar. Seu sacrifício revelou que o amor verdadeiro não nasce do orgulho, mas da entrega. Esse é o modelo que continua transformando casamentos até hoje. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus para a sua família, enquanto o Senhor prepara uma resposta dentro de você. E essa descoberta pode mudar completamente a maneira como você enxerga seu esposo, sua esposa e até sua própria caminhada. Permaneça até o final desta mensagem. O que a palavra de Deus revela sobre a reconciliação entre casais pode ser exatamente o que faltava para que a esperança voltasse a ocupar o lugar que o medo e o desânimo tentaram tomar. Poucos casamentos terminam por causa de uma única discussão. A maioria começa a se desgastar muito antes, quando o orgulho passa a ocupar o lugar da humildade. Não acontece de uma vez. É um processo silencioso. Um deixa de pedir desculpas. O outro deixa de demonstrar carinho. As conversas se tornam superficiais. O perdão é adiado. Aos poucos, duas pessoas que prometeram caminhar juntas começam a proteger o próprio coração, em vez de cuidar do coração um do outro. O orgulho raramente aparece dizendo seu nome. Ele se disfarça de justiça. Faz você acreditar que tem motivos suficientes para permanecer em silêncio. Convence você de que dar o primeiro passo significa perder. Alimenta pensamentos como: depois de tudo o que aconteceu, agora é a vez dele. Ou: ela precisa reconhecer que errou. Enquanto essas ideias parecem razoáveis, a distância cresce sem fazer barulho. A palavra de Deus apresenta um caminho completamente diferente. Em vez de perguntar quem está certo, Deus pergunta quem está disposto a amar primeiro. Em vez de fortalecer a necessidade de vencer uma discussão, o Senhor fortalece a decisão de preservar a aliança. O casamento nunca foi construído para funcionar como uma disputa entre vencedores e derrotados. Foi criado para ser uma união de duas pessoas imperfeitas, aprendendo diariamente a refletir o amor de Cristo. Isso não significa ignorar erros ou fingir que os problemas não existem. Existem situações que precisam de conversas sinceras, arrependimento verdadeiro e mudanças concretas. No entanto, nenhuma dessas atitudes floresce em um terreno dominado pelo orgulho. Quando o coração se fecha, até as palavras certas são interpretadas da maneira errada.
Quando o coração se rende a Deus, até as conversas mais difíceis encontram espaço para produzir cura. Pense em quantas vezes Deus teve motivos para desistir de você. Quantas vezes você falhou, prometeu mudar e voltou a cometer os mesmos erros. Ainda assim, o Senhor continuou chamando você para perto. Sua misericórdia nunca foi baseada no seu desempenho, mas no seu amor. É esse amor que Ele deseja formar dentro de cada marido e de cada esposa. Talvez o maior obstáculo para a restauração do seu casamento não seja o problema que aconteceu meses ou anos atrás. Talvez seja a decisão que ainda não foi tomada hoje. Deus continua procurando corações dispostos a trocar o orgulho pela humildade, porque é nesse momento que a reconciliação deixa de ser apenas uma possibilidade e começa a se tornar uma realidade. Existe um silêncio que traz paz. É o silêncio da oração, da confiança e da presença de Deus. Mas existe outro silêncio que enfraquece um casamento. Ele nasce quando as conversas deixam de acontecer, quando os sentimentos são escondidos e quando cada um passa a acreditar que o outro deveria adivinhar aquilo que nunca foi dito. No começo, parece algo pequeno. Um assunto é deixado para depois. Uma mágoa não é compartilhada. Um pedido de ajuda fica preso na garganta. Os dias passam, e aquilo que poderia ter sido resolvido em poucos minutos transforma-se em uma barreira invisível. O casal continua dividindo a mesma mesa, o mesmo quarto e a mesma rotina, mas já não compartilha o mesmo coração. O problema do silêncio prolongado é que ele cria espaço para interpretações. Onde não existe diálogo, surgem suposições. Onde não existe clareza, nasce a desconfiança. Um começa a imaginar que não é mais importante para o outro. O outro acredita que qualquer tentativa de conversa terminará em discussão. Assim, ambos sofrem, mas nenhum dos dois consegue enxergar a dor que o outro também está carregando. Deus nunca tratou o silêncio como solução para conflitos. Desde o princípio, Ele tomou a iniciativa de se aproximar do ser humano. Mesmo depois da queda, o Senhor chamou Adão. Quando Jonas fugiu, Deus foi ao seu encontro. Quando Pedro negou Jesus, Cristo não encerrou aquele relacionamento. Depois da ressurreição, procurou Pedro para restaurar seu coração e renovar seu chamado. O amor de Deus sempre se manifesta por meio da aproximação, nunca da indiferença. No casamento, essa verdade continua sendo essencial. Muitos conflitos não permanecem porque faltam sentimentos. Permanecem porque falta coragem para conversar com sinceridade, ouvir sem interromper, reconhecer falhas sem levantar barreiras e falar a verdade com amor, como ensina a palavra em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Talvez você esteja esperando que seu esposo ou sua esposa inicie essa conversa. Talvez ambos estejam esperando exatamente a mesma coisa. Enquanto isso, o tempo passa, e o silêncio continua construindo uma distância que nenhum dos dois desejava. Hoje, Deus convida você a fazer uma pergunta diferente. Em vez de pensar apenas no que ainda não ouviu do outro, pergunte a si mesmo: existe alguma palavra de amor, de perdão, de gratidão ou de encorajamento que eu deveria ter dito e ainda não disse? Uma única conversa conduzida pelo Espírito Santo pode derrubar muros que foram erguidos durante anos. E quando esses muros começam a cair, Deus abre espaço para realizar algo que parecia impossível. Deus transforma primeiro o coração antes de restaurar o casamento. É natural pensar que a restauração do casamento começa quando o comportamento do outro muda. Esperamos atitudes diferentes, palavras diferentes e decisões diferentes. Mas Deus costuma agir por um caminho que surpreende. Antes de restaurar a relação entre duas pessoas, Ele trabalha profundamente no coração de cada uma delas. Foi assim em toda a história bíblica. Deus nunca se limitou a corrigir comportamentos. Ele sempre tratou a origem deles, porque um coração transformado produz atitudes transformadas. Já um comportamento alterado apenas por obrigação dificilmente permanece quando surgem novas dificuldades. Muitos casais vivem presos ao mesmo ciclo. Acontece um conflito, alguém pede desculpas, a rotina volta ao normal e algum tempo depois, a mesma situação reaparece. Isso acontece porque a raiz nunca foi tratada.
O problema não está apenas nas palavras ditas durante uma discussão. Está nas inseguranças escondidas, nas expectativas não compartilhadas, nas feridas antigas que nunca foram entregues ao Senhor e no orgulho que insiste em permanecer no controle. Deus conhece tudo isso. Ele vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele sabe quais experiências do passado ainda influenciam suas reações no presente. Sabe quais medos fazem você levantar barreiras para não sofrer novamente. Sabe quais lembranças ainda provocam dor quando são recordadas. E antes de restaurar seu casamento, Ele deseja curar essas áreas do seu coração. Talvez você esteja pedindo: Senhor, muda meu esposo. Ou, Senhor, muda minha esposa. Deus pode fazer isso, mas muitas vezes Ele responde com outra pergunta: Você está disposto a permitir que eu transforme você primeiro? Essa pergunta não coloca sobre você toda a responsabilidade pelo casamento. Ela revela que cada pessoa responde diante de Deus pela própria obediência. Não podemos controlar as escolhas do outro, mas podemos decidir caminhar diariamente na direção do caráter de Cristo. Quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. A paciência substitui a impulsividade. A escuta toma o lugar das acusações. A graça vence a necessidade de revidar. O amor deixa de depender das circunstâncias e passa a refletir a presença de Deus dentro do lar. É nesse momento que a restauração deixa de ser apenas uma expectativa humana e passa a se tornar uma obra do Espírito Santo, porque Deus não está apenas reconstruindo um relacionamento. Ele está formando um marido e uma esposa mais parecidos com Cristo. E quando dois corações se rendem ao Senhor, o casamento deixa de ser sustentado apenas pelo esforço humano e passa a ser fortalecido pela graça de Deus. Se hoje existe uma distância entre você e a pessoa com quem Deus escreveu a história da sua vida, não permita que o orgulho tenha a última palavra. Permita que o amor de Cristo fale mais alto. A reconciliação não apaga o passado, mas pode transformar completamente o futuro. Ela não exige duas pessoas perfeitas. Exige corações dispostos a permitir que Deus faça aquilo que sozinhos jamais conseguiriam realizar. Talvez você esteja esperando que seu esposo ou sua esposa dê o primeiro passo. Mas e se Deus estiver chamando você para ser instrumento da paz? Não porque você é mais forte, não porque você tem menos motivos para sofrer, mas porque decidiu confiar que o Senhor honra aqueles que escolhem obedecer. Lembre-se de que todo casamento enfrenta tempestades. A diferença está em quem segura o leme. Quando Cristo permanece no centro da aliança, até as feridas mais profundas podem dar lugar ao perdão, à cura e a um novo começo. Hoje, entregue ao Senhor toda a mágoa, toda a culpa, toda a decepção e todo o medo. Peça que Ele restaure seu coração, fortaleça sua fé e conduza cada passo do seu casamento segundo a sua vontade. A palavra de Deus nos deixa uma promessa preciosa em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. O texto nos mostra que dois são melhores do que um, porque um levanta o outro quando cai. E termina dizendo: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse terceiro cordão é o próprio Deus. Quando o marido, esposa e Cristo permanecem unidos, o casamento encontra uma força que nenhuma dificuldade consegue destruir. Que essa verdade não seja apenas o nome do nosso discipulado, mas a realidade do nosso lar. Que cada casal aqui decida fortalecer diariamente esse cordão, buscando a presença de Deus, caminhando em amor, praticando o perdão e escolhendo a reconciliação sempre que os desafios surgirem. Se ainda existe amor, Deus pode fortalecê-lo. Se existem feridas, Deus pode curá-las. Se existe distância, Deus pode construir uma nova ponte. E mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos, o Senhor continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Que a paz de Cristo governe o seu lar. Que o perdão seja mais forte do que o ressentimento. Que a humildade vença o orgulho. Que o diálogo substitua o silêncio. E que o amor que uniu vocês diante de Deus seja renovado a cada dia pela presença do Espírito Santo. Nunca desista de lutar pelo que Deus uniu.
Enquanto houver um coração disposto a obedecer ao Senhor, sempre haverá esperança de recomeçar.